Salmo 89, versículo 20, está escrito assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Vou ler mais uma vez. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Agora eu vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Agora eu vou ler mais uma vez, e ao invés de falar Davi, você vai falar o teu nome, tá? Eu vou falar Jean, e você fala o seu. Vânia, Sivaldo, Vilma, Wesley, Rose, assim por diante. Vamos lá? Achei a Jean, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Você crê que o Senhor vai te ungir com o óleo santo dele? Crê também que ele vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. De todas as manifestações do Espírito, ou de todos os símbolos que representam o Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, o óleo é uma das, se não a mais conhecida, não é? O Espírito Santo, ao longo da Escritura, é, por exemplo, representado por água, é a água que sacia a sede da nossa alma, que lava o nosso interior. O Espírito Santo, não é, se manifesta como fogo que aquece o nosso coração, que nos purifica, como a pomba que nos traz a paz, como o óleo que refrigera, como o vento que refrigera a nossa alma e como o óleo que unge a nossa cabeça. Nós encontramos, não é, no tempo antigo e até hoje, o óleo é utilizado e é extremamente útil, mas nós vemos o óleo sendo usado para unção, para ungir, não é? Nós vemos, por exemplo, no tempo de Moisés, Deus mandando, está lá no livro do Êxodo, se confere lá depois do capítulo 30, Deus mandando fazer um óleo, uma mistura aromática, um óleo perfumado diferenciado, que seria exclusivo para ungir os sacerdotes, para ungir o tabernáculo, os utensílios. Nós encontramos também ainda no Antigo Testamento profetas sendo ungidos, reis sendo ungidos. Inclusive, o primeiro rei de Israel, Deus manda Samuel, né, levar o vaso de azeite e derramar o óleo sobre a cabeça de Saul. E a unção representava, é óbvio, o Espírito Santo, a presença de Deus. O primeiro rei, então, é ungido. Ele vai profetizar, não é? Samuel vai dizer, olha, vai lá no outeiro dos profetas, eles estarão profetizando, o Espírito do Senhor virá sobre você, você será um outro homem. E assim aconteceu, o Espírito Santo veio sobre Saul, ele foi cheio, ele profetizou, ele começou bem o reino, só que ele não compreendeu a necessidade de se manter ungido. Ele não compreendeu a necessidade de se submeter ao Senhor, à direção do Espírito Santo, não é? E pouco a pouco ele vai desobedecendo ao Espírito Santo e com suas atitudes ele vai entristecendo o Espírito Santo de uma tal maneira a ponto de Deus dizer a Samuel, eu rejeitei ele, eu rejeitei. Deus vai dizer, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai a Belém, que eu me tenho provido de um novo rei.
E assim Samuel faz, não é? E vai à casa de Jessé, em Belém, e aí, quando Jessé traz os filhos, Samuel vê o primeiro, e ele pensa, certamente está diante de mim o novo rei, não é? Um homem bonito, de bela aparência. Deus deixa claro, Samuel, não olhe para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, Deus vê aquilo que está no coração. E aí passou o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, e aí Samuel pergunta, acabou os jovens, não tem mais ninguém? E aí Jessé diz, tem um caçula, mas ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Ele diz, manda trazer, ninguém vai assentar à mesa para comer antes que ele chegue. E aí vem o caçula, não é? Franzino, magrinho, ruivo, de boa aparência. E então diz lá, 1 Samuel 16, que o Senhor vai dizer a Samuel, é esse, unge ele. E quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, nos diz lá o texto que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Davi, ainda adolescente, foi cheio do Espírito Santo, foi ungido. Diga para a pessoa que está do teu lado, o Senhor achou Davi. Diga para ele, diga para ela, o Senhor também te achou. O Senhor ungiu a Davi e o Senhor também quer te ungir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, diferentemente de Saul, Davi valorizou a unção que recebeu, valorizou a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E vemos já no início, de maneira clara, lá quando ele recebe a unção, que houve uma diferença nele. Isso se tornou notório. Então vamos ver aqui algumas características. 1 Samuel capítulo 16. Fala comigo, leiamos o versículo 18, porque depois que Davi foi ungido, essas características aqui se tornaram notórias, visíveis, e elas também têm que ser notórias no homem de Deus, na mulher de Deus, que é ungido também do Senhor. 1 Samuel 16, versículo 18, conte aí comigo. O texto diz assim, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com... Nós encontramos aqui 7 características, ou 7 qualidades, de alguém que é ungido pelo Espírito Santo. E essas características também, o Espírito Santo quer operar em nós. Então, se você quiser anotar, não é? Só para entender o contexto, o Espírito Santo havia saído de Saul, e aí um jovem lá disse, por que não chama alguém para poder tocar música aqui para o rei? Não é? E aí esse jovem vai ver essas 7 características em Davi. E Davi aqui ainda está no início, ainda é jovem, ainda é um adolescente. Então, se você tiver uma caneta, grife aí o sabe tocar. Ou seja, ele fazia bem feito, ele tinha habilidade naquilo que fazia. Ele sabia tocar e tocava bem. Querido, querida, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando é ungido pelo Senhor, tudo aquilo que vier às mãos para fazer, tem que fazer bem feito. Seja lavar uma louça, seja varrer uma casa, seja no trabalho, no serviço, seja onde for, seja atendendo cliente, seja sendo patrão, seja aquilo que for que você fizer, faça bem feito, faça com excelência, faça que como ao Senhor e não aos homens. Você conhece gente que faz as coisas assim mal feito, relaxado? Sabe aquela criança que vai lavar a louça? Suponha lá seu filho, 7, 8, 10 anos de idade, sei lá. Você mandou lavar um prato. Aí você chega lá no prato, tem resto de comida ainda, porque não esfregou direito. Aí você fala, passa a vassoura na sala. Aí você dá uma olhada debaixo do sofá, tá cheio de pó lá. Isso acontece ou não? Agora, tem profissionais que fazem serviço mal feito? Não é? Hoje à tarde, um irmão estava falando comigo que teve um problema no carro e há uns dias atrás levou num mecânico e trocou bastante peças. Foi até um valor razoável, um amortecedor, um monte de coisa lá. E aí ele falou, passou, segunda-feira eu vou ter que levar de novo. Tudo que ele colocou deu problema. Todas as peças, não é? Todas as peças. Ele falou, como é que pode? Tem poucos dias que eu coloquei, quebrou tudo. Não é?
Então, nem todo mundo faz bem feito como deveria fazer. Davi fazia bem feito. Diga para a pessoa que está do lado, você tem que fazer bem feito. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça bem feito, faça de todo o coração, porque o Espírito Santo que nos guia, que nos ensina, que nos instrui, ele testifica aqui dentro. Não faça relaxadamente, não faça de qualquer jeito, faça o melhor que você pode fazer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Segunda característica, diz aqui, estou em 1 Samuel 16, versículo 18, é valente. Querido, pense em algo que Deus não gosta, é de covarde. Deus não gosta de covarde. A pessoa pode ser fraca, Deus fortalece ela. Ela pode ser pequena, Deus faz dela uma gigante na fé. Agora, covarde, Deus não gosta. Em Deuteronômio 20, que traz a lei da guerra, Deus vai dizer assim, quando você for para a batalha, e ver o inimigo em número maior do que você, não tenha medo, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Agora, se o coração de alguém amolecer e quiser retroceder, manda embora. Manda voltar para casa para que o coração não contamine os outros. Provérbios 24 diz, se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Querido, na vida nós vamos enfrentar problemas, todos nós, queira você ou não queira, os problemas virão. Você se programa para ficar doente? Não, acho que eu vou ficar doente, passar um mês no hospital, operar, ir para a UTI. Você se programa? Não, acho que eu vou bater o carro, ter um prejuízo aí de uns 20 mil. Você se programa para isso? Os problemas aparecem. Agora, como é que lidamos com eles? Com medo? Com covardia? Não é? Fugindo, se escondendo? Não, temos que lidar com valentia, com coragem, acreditar, o Senhor é comigo, essa luta hoje, esse problema hoje, vai ser o testemunho da manhã. No capítulo seguinte aqui, Davi foi levar comida para os irmãos, estava lá um gigante, afrontando o exército, não tinha um com coragem, mas quem é ungido tem coragem, quem é ungido do Senhor, não olha para o tamanho do gigante, nem para o tamanho do problema, quem é ungido do Senhor diz quem é esse gigante, para afrontar o exército de Deus vivo, eu tenho aliança com Deus, Deus é comigo, o gigante vai cair, e caiu ou não caiu? Davi teve coragem para ir ao campo da batalha, mas foi Deus que colocou o gigante por terra. Diga para a pessoa que está do lado, Deus é contigo, seja valente, diga, seja corajoso, porque esse gigante vai cair, se esforce, faça o possível, vá para a batalha, porque do Senhor é a peleja, é Ele que vai dar a vitória. Agora não tem vitória sem luta. Deus não gosta de covarde. Você lembra do tempo do Gideão? O Espírito Santo veio sobre ele, unge ele, enche ele toca a trombeta, se reúne 32 mil homens. Aí Deus diz, diga aos covardes e medrosos que vão embora. Quantos foram embora? Você lembra? 22 mil. 2/3, a maioria. Querido, nós vamos enfrentar problema. Enquanto estivermos nessa vida, teremos aflições. O salmista diz, muitas são as aflições do justo. Então nós vamos ter problemas. E às vezes vem problema de todo lado. Nós temos que encará-los com valentia, com coragem, com a certeza, eu não estou só, o Todo-Poderoso está aqui. E eu vou enfrentar esse problema, e o Senhor é comigo, e a vitória virá. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas para se manter de pé e enfrentando os problemas, vem a terceira característica. Aquele jovem cujo nome sequer é mencionado, ele olha para Davi e diz, Davi é animoso, Davi é animado, porque o contrário do animado, do ânimo, é o desânimo. Uma pessoa desanimada não consegue nada. Uma pessoa desanimada tudo é difícil. Uma pessoa desanimada tudo é improvável. Uma pessoa desanimada não tem jeito para nada. Você já viu aquele desenho lá? Animado, ó céu, ó terra, ó vida. Não é? Não, querido, nós temos que ter bom ânimo. E o bom ânimo é você que tem que manter aqui dentro. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que é o Criador do céu e da terra. Ele não está só lá no alto e sublime trono, Ele está aqui também. Ele tem promessas para você, para sua casa, para sua família. Ele tem poder para fazer. E se você se manter animado, Ele vai agir na tua vida. Nós encontramos ao longo da Escritura muita gente desanimada. Encontramos profetas, homens, mulheres, gente que enfrentou problemas e lutas. Os problemas virão, mas nós temos que manter o ânimo, porque se deixar o desânimo vir, a tristeza toma conta, a angústia pega e é um passo para a depressão. Vivemos uma geração depressiva.
Rivotril, dá uma gugada lá, é o remédio mais vendido do país. Antidepressivo, tarja preta, não é? Uma geração, milhares de pessoas, não só no nosso país, mas no mundo, depressivas, tomando remédio. Nós encontramos um monte de gente, nós encontramos, aliás, várias vezes a expressão tenha bom. Nós encontramos até o próprio Senhor Jesus dizendo isso várias vezes. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Diga para a pessoa que está do teu lado, tenha bom ânimo, seja animado, seja animado. Oh, querido, o Senhor vai te ungir com óleo de alegria hoje. E a nossa alegria não vem de nós, vem do Senhor. E a alegria dele em nós é a nossa força. Aí nós nos mantemos animados, mesmo em meio à luta, ao problema, à dificuldade, porque essa alegria vem do Todo-Poderoso. E essa alegria vai encher o teu coração. Deus não quer ver você de cara fechada como um delegado. Deus quer ver você sorrindo, crendo e confiando. Ele está comigo. A questão desse problema é questão de tempo, porque a promessa dele, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Eu vou me manter animado, nada me abaterá, porque o Todo-Poderoso é comigo. Deus quer o povo dele animado. Não sei se você tem reparado, eu tenho visto, não é, que tem acontecido aí, Brasil afora, em várias cidades. Você tem acompanhado as notícias? Não veja nessa mídia tradicional, que essa mídia tradicional não mostra o que tem acontecido. Vá ver você. Eu tenho visto o Espírito Santo movendo um monte de gente para ajoelhar e orar. Um monte de gente para louvar a Deus. Pastor, você não concorda? Não concorda? Meu amigo, eu sei é que Deus está movendo. Eu sei que tem gente ajoelhando. Eu sei que tem gente animada. Eu sei que o Espírito Santo está movendo. Oh, querido, o Espírito do Senhor também quer te mover e te manter animado na presença dEle. Lutas virão, problemas virão, mas o Senhor é contigo e Ele vai fortalecer o teu coração. Sabe tocar, é valente e animoso e homem de guerra. Amados, falei há pouco, né? Na vida nós vamos ter problemas, aflições. Então nós temos que ter uma mentalidade de guerra. Uma mentalidade de guerra. Se manter, voltando um pouquinho no outro tópico, se manter animado quando está tudo bem, é fácil. O difícil é quando está tudo ruim. Nós vemos isso na vida de Davi, por exemplo, quando Ziclag foi incendiado. Ele estava voltando de uma batalha. Ele estava voltando de uma guerra. Era ele e 600 homens. Incendeiam a cidade inteira. Sequestram mulheres, crianças, idosos. O gado, saqueiam tudo e a cidade é queimada. Quando ele chega com os 600 homens, vendo a cena, todos sentam, choram, até não ter mais força para chorar. Para agravar a situação, os homens pegam em pedras e dizem, a culpa é do Davi, vamos apedrejar ele. Ele também estava sofrendo. Mas nos diz lá, o capítulo 30, que Davi se esforçou no Senhor. E aí Davi pergunta, Senhor, eu devo perseguir essa tropa? Eu vou alcançar? E Deus disse, vai, você vai alcançar, você vai libertar, você vai trazer todos de volta. Deus descer do céu para lutar? Não. Ele que teve que ir para a guerra. O povo de Deus, Davi tinha mentalidade de guerra. Se nós analisarmos a vida de Davi, desde o início aqui, até lá no final, você vai perceber que ele lutou uma vida inteira. Diga comigo, foi luta sobre luta, mas foi vitória sobre vitória. Compreenda que a Escritura não nos esconde nada, porque tudo está escrito para nos ensinar. Nós temos que ter mentalidade de guerra, como Davi tinha, não é? Eu vou à peleja, mas não vou sozinho, eu vou na direção de Deus. Quando ele vai, na situação que estou descrevendo, 200 dos 600 homens estavam exaustos, não aguentam atravessar o rio a nado, 400 vão. Quando ele chega lá, ele encontra um escravo, o escravo ele dá comida para o escravo, e aí o escravo conduz até onde está lá o acampamento inimigo. Quando ele chega, ele vem da montanha, ele olha lá embaixo, está um vale assim espalhado, uma multidão gigantesca.
Em termos de número, o inimigo era muito maior em quantidade, em número. Mas ele sabia, Deus já me deu a vitória, eu vou lutar. E ele lutou, e lutou, e lutou, e venceu. Diga para a pessoa que está do teu lado, não pode parar de lutar, porque é lutando que a vitória vem. Agora, não pode perder o ímpeto de guerra. Se perder o ímpeto de guerra, aí o problema chega. Nós vemos esse mesmo Davi, que lutou e lutou muito, e teve grandes vitórias. Houve um dia, uma situação, que ele perdeu o ímpeto de guerra. Está lá no 2 Samuel, capítulo 11. Era o tempo dos reis irem para a guerra. Mas ele não foi. Ele mandou o general, ele mandou o exército. Ele mesmo não. Mas o texto faz questão de dizer, era tempo dos reis irem para a guerra. Ele não foi. Ele pensou, eu já tenho um exército treinado, capacitado, preparado. Eu já tenho um general que comande, eu posso ficar em casa. E o negócio deu ruim. Porque ficou em casa e ele viu que não era para ver. Desejou a mulher alheia, cobiçou, adulterou com ela e mandou matar o marido dela. Que tragédia, não? E isso que Davi era homem segundo o coração de Deus. Um dia que ele vacilou, olha quanta coisa aconteceu. Diga para a pessoa que está do teu lado, não vacila não. Não perde o ímpeto de guerra, porque é no dia que você vacila que o diabo quer, passar rasteira. É no dia que perde o ímpeto de guerra que ele prepara a cilada. Querido, continua lutando. E para lutar, nós temos que ter armas e armas que o Senhor nos dá, armas poderosas. Davi, quando ele estava no ímpeto de guerra, por exemplo, aqui no capítulo 17, quando ele vai enfrentar o Golias, o rei Saul diz, toma aqui a minha armadura, tome aqui o meu elmo, tome aqui o meu escudo, a minha espada. Só que Saul era o mais alto de todo Israel. Davi era franzino, era baixinho. A armadura do Saul cabia uns 2 Davi dentro. O capacete do Saul cabia as 2 cabeças de Davi. Não dava, não servia. Ele devolve. Querido, querida, a armadura que nós temos que usar é a armadura do Todo-Poderoso. É o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do Evangelho, o escudo da fé e a espada da palavra. As armas do Senhor, está escrito em 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir toda a força do inimigo. Não pode parar de lutar, não pode perder o ímpeto de guerra. Enquanto estivermos aqui nessa vida, teremos luta, mas o Senhor estará conosco e a vitória é certa. Diga para a pessoa que está do teu lado, o nosso general é Cristo, e Ele já venceu a guerra, Ele já venceu, e Ele te dá também poder para vencer todas as batalhas que você travar. Agora, se perder o ímpeto de guerra, aí vacila, aí peca, aí é perigoso. Continuando, não é? Quinta característica aqui, e sisudo em palavras. O que quer dizer sisudo em palavra? Uma palavra firme, uma palavra que é cumprida. O Senhor Jesus deixa claro, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Que o que passa disso é de procedência maligna. Nós encontramos ao longo da Escritura o próprio Deus dizendo que vela para que a sua palavra se cumpra. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo, céu e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Nós encontramos, Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e ele faz. Nós encontramos em Isaías 55, assim como a chuva cai do céu e rega a terra e para lá não torna, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes produzirá aquilo que me apraz. Deus colocou, Salmo 138, versículo 2, a palavra dele acima do nome dele. Então Deus zela pela palavra dele. Aquilo que Deus fala, Deus faz. E Ele espera que na nossa vida sejamos do mesmo jeito. Aquilo que sair da nossa boca, nós temos que cumprir. Nós encontramos, por exemplo, em Números 30, Deus dizendo, Moisés, reúne aí os cabeças das tribos. E diz para eles o seguinte, quando alguém fizer um voto ao Senhor, ligando a sua alma com obrigação, tudo que sair da sua boca, fará. Então, quando a pessoa compreende a seriedade daquilo que fala, e se isso não fosse sério, Jesus não diria, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Logo, aquilo que sai da nossa boca tem que ter peso, e tem peso quando nós cumprimos. Você conhece gente que fala e não cumpre? Você conhece gente que marca um compromisso e não vai? Gente que promete, mas não faz?
A palavra de uma pessoa dessa, infelizmente, não tem peso. E aí conheço gente, acredito que você também, querendo dar ênfase naquilo que fala, chega ao ponto de jurar. Você conhece gente assim? Crente que faz isso não conhece a Bíblia. Porque Jesus deixou claro que nós não devemos jurar por nada. Nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. Aquilo que sai da nossa boca tem que ter peso. E tem peso quando nós cumprimos. Tem peso quando nós fazemos. Vivemos em dias de gente, que infelizmente muitos, que são completamente sem palavra. Não é? Sem palavra. A palavra não vale nada. Não é isso que Deus espera de nós. Quem é ungido do Senhor, a palavra tem peso, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele guia na verdade, e o que sai da boca é a verdade, e a verdade tem que ser cumprida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sexta característica aqui, e de gentil presença. Você conhece gente que você tem prazer de estar junto, de conversar, e a presença é agradável, e você conversa e não vê a hora passar. Você conhece gente assim? Valorize essa pessoa, que são poucas. Valorize. Porque tem gente que é tóxica. Tem gente, você conhece gente que você não tem prazer de estar perto, que quando você conversa parece que despeja uma tonelada nas suas costas. Quando você fala, parece que pesa o coração e dói. Gente assim, procure se afastar. Gente tóxica. Nós vemos, por exemplo, quando o Jacó está voltando para casa, Deus mandou ele voltar depois de 21 anos, ele volta, agora ele tem 2 esposas, 2 concubinas, literalmente uma penca de filhos, e ele está rico, ele volta. Quando ele está voltando, ele passa no vale de Jaboque e tem um encontro com Deus. Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Aí ele ouve a notícia, seu irmão está vindo aí, com 400 guerreiros. Aí ele manda uns presentes ele pensa consigo mesmo, meu irmão está irado comigo, ele está bravo, vai querer me matar. Ele manda um monte de presente, é camelo, é vaca, é ovelha, enfim. Até que chega o momento que ele se encontra com Esaú. Se abraçam, se beijam, choram, se reconciliam. O Esaú diz, bora lá, mano, vamos comigo. Aí ele diz, vai lá, pode deixar que eu vou para cá. Se reconciliaram? Reconciliaram. Mas o Jacó sabia, eu não posso ficar junto com ele. Sabe por quê? Era irmão de sangue, só que o Esaú era profano. O Esaú não tinha temor de Deus. O Esaú não valorizava as coisas de Deus. Nós encontramos em Malaquias capítulo 1, Deus dizendo, eu odeio a Esaú e amo a Jacó. Quem está entendendo, diga amém. Eles só se viram de novo quando Isaac, pai deles, morreu e foram enterrar. Jacó foi para o seu lado. Tem gente, quando é tóxico, meu irmão, evita estar perto. Tem tipo de gente que só oi e tchau. Quem está entendendo, diga amém. Nós vemos no Evangelho, Jesus tinha 500 discípulos, 12 apóstolos, 3 eram os mais chegados, e só um reclinava no peito. Ou será que Jesus tinha panelinha? Será que Jesus tinha, preferidos? Coisa nenhuma, existem níveis de intimidade, níveis de amizade. Tem gente que é bom estar perto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Davi era essa pessoa de gentil presença, e o Espírito Santo quer te ungir e te encher, para você ser essa pessoa, lá na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, uma pessoa ungida. Quando abre a boca, o Espírito Santo fala através dela. Uma pessoa ungida, onde está o ambiente é diferenciado, e assim o Senhor quer fazer na tua vida, e através de você, onde você estiver. Quando Davi chegava lá para tocar harpa, os demônios, um homem ou uma mulher ungido pelo Espírito Santo, onde ele chega, o mal cai por terra, o mal bate em retirada, o ambiente é transformado, e assim o Senhor quer fazer em você e através de você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sétima característica, o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus está com quem está com ele, com quem busca ele, com quem quer a presença dele, com quem deseja estar com ele. Nós encontramos alguns exemplos, assim como Saul, que começaram bem, mas terminaram mal. Terminaram mal, porque não entenderam que tem que manter com Deus, tem que manter com o Senhor intimidade, comunhão, zelar pela unção, cuidar dela, cuidar da presença do Senhor e permanecer nele. Davi, falei há pouco, quando adulterou, pecou, vá comigo rapidinho no Salmo 51,
Ele compreende aquilo que é o mais importante, que ele não poderia perder. Salmo 51, versículo 11. Quando ele ora, ele se arrependeu. Quando ele fala com Deus, ele não está preocupado com o trono, ele não está preocupado com o manto, ele não está preocupado com a coroa sobre a sua cabeça, ele não está preocupado com o status. Sabe qual é a preocupação? A única coisa que ele não quer perder? Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só, ele não quer perder a presença do Senhor, ele não quer perder a intimidade, a comunhão com Deus, e o Espírito Santo torna a enchê-lo, torna a revesti-lo. E é interessante que nós vemos na vida de Davi, lá no começo ele foi ungido, todas essas características se tornaram notórias, sim. Depois ele vence o Golias, depois ele vai para o exército, depois ele se torna capitão de milhares, depois ele começa a ser perseguido por Saul. E ele vai ter oportunidades de matar Saul, mas ele não mata. Certa vez o soldado está com ele e diz: deixa eu cravar a lança no peito dele, é um golpe só. Você já foi ungido mesmo, você é o próximo rei, Deus já te escolheu. Mas Davi diz: de jeito nenhum, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Se ele não valoriza a unção que ele recebeu, o problema é dele. Um dia ele vai morrer, não por minhas mãos. Não por minhas mãos. Ele compreendia que Deus tinha um plano para ele. E no tempo certo, o projeto iria se tornar realidade. Mas ele não quis cortar caminho. Ele não quis fazer errado. Quem está entendendo, diga amém. Depois que Saul morre, nos conta a palavra que ele vai ser ungido rei de Judá. Ele vai reinar 7 anos em Hebrom. Ele reina 7 anos lá. Ele reina sobre a tribo de Judá. Depois se ajunta a ele todo Israel. E agora ele vai ser ungido pela 3ª vez. Ele foi ungido lá por Samuel. Depois foi ungido na tribo de Judá. Agora ele vai ser ungido em Hebrom pelos anciãos de todo Israel. Quando ele é ungido rei sobre toda a nação, a primeira coisa que vem à mente dele: eu preciso de uma capital. Agora que eu governo toda a nação, eu preciso de uma capital. E tem que ser num lugar estratégico, no centro do país. Tem que ser uma cidade forte. Qual era essa cidade? Jebus. Ele reúne o exército. Ele vai contra os jebuseus. Os jebuseus que estavam lá, é uma cidade murada. Imagina uma cidade murada em cima de uma montanha. Humanamente era intransponível, não tinha como entrar. O povo de lá dentro, os jebuseus, zombavam dizendo: Davi pode até tentar chegar aqui, mas os cegos, coxos e mancos daqui, bota ele para correr. E aí o Davi diz para o exército: o primeiro que entrar e dominar vai ser o general. E o Joabe faz isso. Eles entram, eles vencem, eles dominam, e Davi transforma Jebus em Jerusalém. Jerusalém, capital espiritual do mundo. A cidade mais visitada do mundo. Tudo lá, muitas coisas em Jerusalém. Por exemplo, o Hotel 5 Estrelas, o maior e mais conhecido, chama Rei Davi. Avenidas, museus e várias coisas, o nome é Rei Davi. Olha só que coisa, não é? Ele funda Jerusalém. Então, aquilo que ele projetou, o primeiro projeto deu certo, ele tem uma capital. Aí o segundo projeto, sabe qual é? Tem que trazer a arca. Tem que trazer a presença de Deus. A arca tinha ficado lá esquecida, abandonada, durante todo o reinado de Saul, 40 anos. E aí ele pensa: eu vou trazer a arca. Só que ele quer fazer a coisa certa, mas vai fazer do jeito errado. Ele vai lá para pegar a arca, ele leva uma comitiva, só que ele leva bois que nunca puxaram nada, e ele leva uma carroça nova que nunca carregaram bois. A intenção era boa? Era, a intenção era boa, só que do jeito errado. Ele bota a arca em cima. Estão indo com a arca rumo a Jerusalém, cantando, festejando. Dali a pouco a carroça passa no buraco. A arca bambeia, vai para cair. Usa, bota a mão para segurar a arca. Deus fulmina Uzá. Abre um buraco no meio dele, o camarada cai e morre. Davi, quando vê aquilo, ele: opa, eu estava fazendo a coisa certa, do jeito errado. Aí deixa a arca na casa do Obed-edom. Primeira casinha que ele vê de pau a pica, que estava mais perto, bota a arca ali. Aí vai para Jerusalém. Chegando lá, ele vai consultar ao Senhor, ele vai consultar a palavra. E aí ele lê no livro do Êxodo que a arca não é para ir em cima de carro, de carroça. A arca é para ser carregada no
Diga para a pessoa que está do teu lado, se você for para a palavra e fazer do jeito que ela ensina, tudo vai dar certo na sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer a coisa certa, mas faz do jeito errado. Note que a Bíblia não esconde nada, não é? Nem os acertos, nem os erros. E ele espera um tempo. 3 meses depois ele recebe uma notícia. Lembra aquele cidadão lá da casinha de pau a pique? Deus está abençoando ele. O camarada tinha 1 ou 2 galinhas, hoje virou empresário. Está rico, cresceu, prosperou, está cheio da nota. Deus está abençoando ele. Davi compreende, opa, peraí, se Deus favoreceu ele, Deus então não está mais irado, agora vamos fazer a coisa certa, do jeito certo. Aí ele prepara primeiro em Jerusalém uma tenda. Aí primeiro ele convoca a turma, vocês aqui, a sua família vai comandar o louvor, tá? Sua família vai ser os guardas, vai montar a guarda aí. Vocês vão ser os tesoureiros. Eu quero gente em volta dessa tenda, louvando e adorando a Deus o tempo todo. Ele prepara tudo. Vai com a comitiva de 30.000 pessoas. Mas antes de ir, ele já tinha dito aos sacerdotes, se santifiquem, se consagrem. Vocês vão trazer a arca do Senhor. Eles vão lá na casa do Obed-edom. O Obed-edom, que não era bobo nem nada, quando ouviu aquilo, a arca vai para Jerusalém, turma, bora de malicuia para Jerusalém também, onde a presença de Deus está, eu quero estar junto. E chegam lá em Jerusalém, a arca é colocada no centro, e toda a nação adora e celebra, e glorifica o Senhor, e a glória de Deus veio sobre aquele povo. E querido, querida, se fazemos a coisa certa, do jeito certo, o Todo-Poderoso se alegra, se agrada, e vem sobre nós, e nos unge, e nos reveste, e nos abençoa. Diga para a pessoa que está ao teu lado, agora é a tua vez. Agora o problema é quando o nosso coração está no lugar errado. O nosso coração tem que estar no Senhor e na sua palavra, para fazer conforme Ele ensina, conforme a palavra dele ensina. Tem muita gente até com boa intenção. Você já ouviu aquele ditado, de boa intenção o inferno está? Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Se eu não dou valor a ela, como é que eu valorizo a unção? Uma vez que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo guia na verdade. E a palavra é a verdade. O que o Espírito Santo vai testificar aqui? A palavra, para cumprirmos, para fazermos. Compreenda que tem um ditado que diz assim: o sábio aprende com os erros alheios. O inteligente aprende com os próprios erros. E o tolo nunca... Davi foi inteligente. Ele aprendeu com os próprios erros. Ele só adulterou uma vez. Ele só mandou fazer censo uma vez. Ele só carregou a arca em carroça de boi uma vez. Agora tudo está escrito aqui para eu e você sermos sábios, para eu e você recebermos a unção. O mesmo Deus que ungiu Davi também quer nos ungir. Ele compreende então que esse relacionamento com Deus tem que ir do início até o fim da vida. E é o que ele faz. Segundo Samuel 23. Segundo Samuel 23. Teve lutas, mas teve muitas vitórias. Aqui ele está no fim da vida. Aqui ele tem 70 anos. Aqui já está nos últimos instantes, já está na prorrogação do segundo tempo. E aí ele diz assim, segundo Samuel 23, versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Oh, querido, Davi morreu há 3.000 anos atrás, mas o mesmo Senhor que ungiu ele, também quer te ungir, e também quer te encher, e também quer falar através da tua boca. Deus achou Davi, que foi servo de Deus, e Deus ungiu com santo óleo, e Deus achou você, e também quer te ungir e te usar na presença dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, que nós vamos orar. Davi valorizou a unção, Davi não a desprezou. Davi valorizou a presença de Deus. Teve erros? Teve. Só que
os acertos, as virtudes, cobriram os erros. Cobriram, porque o amor do Senhor cobre uma multidão de pecados. Não é por acaso que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, assim como eu e você não somos, mas ele recebeu a unção e valorizou ela do início até o final da vida. O Espírito do Senhor ungiu e falou através dele. O Espírito do Senhor também quer nos ungir, para que isso seja notório a quem está à nossa volta. Agora a questão é, nós temos que querer, nós temos que desejar. O Senhor não unge quem não quer ser ungido, Ele não força ninguém a nada. Ele unge, Ele enche, Ele usa. No caso de Davi, Ele não só usou Davi, está escrito que Ele se apoderou de Davi. Deus quer se apoderar de nós. Tem gente que Deus usa, tem gente que Deus possui. Deus não quer só nos usar, minha gente, Deus quer nos possuir, mas para isso nós temos que nos entregar sem reservas e dizer: eu sou teu, Senhor. Minha vida é tua, minha casa, minha família, tudo é teu, tudo é teu, não é? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O Espírito Santo está aqui, ele quer te ungir também, ele quer te encher, ele quer se revelar e se manifestar a você como nunca antes. A decisão é sua.